Nós vamos meditar sobre a fé. O justo viverá pela fé. Aqui estamos no culto de oração e devemos estar pela fé. Tudo que fazemos, na verdade, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, aquilo que não é feito em fé é pecado. Então, trabalhamos pela fé, adoramos pela fé, cremos que o mundo foi criado por Deus pela fé, a palavra de Deus diz que foi assim, nós, pelo Espírito, pelo dom da fé, entendemos e cremos. Então, é tão importante, né? A fé, mesmo sendo pequena como um grão de mostarda, às vezes nossa fé é pequenininha, no entanto, é um dom de Deus, mas é uma semente poderosa. Parece pequenininha, mas dará o fruto no tempo certo. Parece morta, mas está viva. A fé. Então vamos ler esse texto e a partir daqui eu vou citar outros de forma bem breve. Peço que os irmãos, ao lerem esse texto, se for possível, deixem a Bíblia aberta ou marque, enquanto a gente dá uma passadinha breve em outros textos também. Nós vamos começar aqui em Hebreus 10, versos 32 a 38. Há um tema aqui também, é o apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Acredita-se que o livro de Hebreus foi escrito para esses judeus convertidos ao cristianismo, não fazia muito tempo, mas que estavam passando por grandes lutas e provas e tribulações. Acredita-se também que podem ter sido na época que Cláudio expulsou os judeus de Roma. Então eles ficaram dispersos, sofridos, muitos deles convertidos, e eles tiveram muita fé naquele momento. Alguns deles eram tentados a abandonar a fé, mas, pelo contrário, muitos foram fortalecidos, muitos agiram bem, confiando, olhando para Deus da forma correta. Algo que eu quero citar sobre a fé, lá em Hebreus 11, verso de 1 a 6, lá algumas páginas, um capítulo à frente, não é? Verso 1 a 6, vamos tirar algumas lições ainda sobre a fé. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Essa é a primeira declaração aqui desse capítulo. É uma convicção de fatos que se não veem. Como é que isso acontece? É fruto do Espírito Santo, essa convicção, essa confiança, essa certeza que Deus criou a vida, que Ele está conosco, que teremos a vida eterna, que Ele está no controle de todas as coisas. Devemos andar pela fé. O texto lido anteriormente diz que o justo viverá pela fé. Então, o Espírito Santo dá essa convicção para nós. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tanto a aprovação de Deus quanto as suas ofertas.
ou melhor, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto ainda fala, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quero chamar o verso 6, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como já disse no início, tudo é feito pela fé. Sem fé não podemos nem nos aproximar de Deus. O verso 6 ainda diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador dos que o buscam. Por isso que estamos aqui no culto de oração, nós vimos pela fé, crendo que Deus nos ouve, crendo que Deus vai nos abençoar. Isso é fé, é confiança nas promessas de Deus. E isso agrada a Deus. Nós confiarmos nele a esse ponto, de orarmos, dependermos e vivermos pela fé. Coisas que se esperam. O que significa isso? A fé acredita em coisas que se esperam. São as promessas de Deus. É esperar que no tempo certo Deus cumprirá, que Deus fará. Deus tem um tempo. A fé espera a vontade de Deus. Lá em Abacuque, capítulo 2, versos 2 a 4, o profeta falando a respeito do julgamento da Babilônia, ele diz algo interessante também sobre a fé. Eu vou abrir aqui, quem quiser abrir, profeta menor. Abacuque, capítulo 2, versos 2 a 4. Depois de Naum vem Abacuque, capítulo 2, versos 2 a 4. Veja só o que o profeta fala sobre a fé. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da sua fé. Então nós vemos aqui nesse capítulo 2, como é a fé. Deus falando, né, escreve a visão. Era algo uma promessa que Deus estava dando. Qual era a promessa? Era que Deus faria julgamento na Babilônia. Então, Deus fala ao profeta, né, dessa forma: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que se visse, para que ficasse o testemunho, o registro, para aquela geração, para nós, ou melhor, para aquela geração. No entanto, isso aqui parece com a forma que Deus deixou as Escrituras para nós, né? Um testemunho também de fé, de promessas, para que nós tenhamos fé nela. E era algo que deveria ser escrito, gravado sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Então, eu já vi até algumas pessoas brincando, era como se fosse um outdoor, né? A promessa de Deus. Quem passar correndo daria para ler e ver. Então, isso eram as promessas de Deus, para eles não esquecerem. Eles deveriam crer que Deus faria o julgamento contra a Babilônia. Ele ainda disse que a visão estava para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não falhará. Se tardar, esperam, certamente virá e não tardará. Então, tudo isso é fé. Deus disse que ia cumprir aquela visão, que se aproximava para o fim. Mas se tardar, esperam. Isso é fé. Certamente virá no tempo de Deus, no tempo determinado. E o justo viverá pela fé, diz o versículo 4. O soberbo não.
A sua alma não é reta diante dele, mas o justo confia, espera que no tempo certo a promessa de Deus iria se cumprir. Já naquela época, Abacuque disse isso: o justo viverá pela fé. Voltando ao texto de Hebreus capítulo 10, que lemos no início, vamos voltar para ele para tirar mais algumas lições. Voltando a Hebreus 10, 32. Vamos ver mais algumas lições de fé. Então, primeira lição que nós tiramos aqui dessa parte que foi lida é a condição dos hebreus. Eles, convertidos há pouco tempo, eles sobreviveram. Qual era a condição deles? Eles foram provados, eles sofreram e mantiveram a fé. E uma característica marcante que, apesar daquela tribulação, eles ajudavam uns aos outros pela fé. E também foi algo que aconteceu no passado, e aqui o autor aos Hebreus está lembrando deles. Era como se ele dissesse: se lembre de como vocês, quando se converteram, vocês foram provados, vocês sofreram, mas vocês ajudaram um ao outro pela fé, vocês visitaram os que foram presos, roubaram de vocês até os bens de vocês, e vocês, pela fé, vocês aceitaram, e vocês sobreviveram, e aquilo foi uma lição de vida para vocês. Esse é o primeiro ponto. É a condição dos hebreus, difícil sofrimento, e eles resistiram, e agora, outra época depois, eles deveriam lembrar como nós somos fiéis naquele tempo, como nós tivemos fé naquela época, devemos ter hoje. Porque o Deus que fez no passado, lembrar o que Deus fez no passado, fortalece a nossa fé no presente. Então, pensando nisso, vamos ler mais uma vez esses versos 32 a 34, quando ele diz: lembrai-vos. Olha só, nós devemos lembrar o que Deus já fez por nós, quanta fé Deus já nos deu. É bom a gente lembrar: poxa, eu tinha tanta fé naquele dia, naquela situação, quando eu me converti, tal situação que eu passei, foi difícil, mas pela fé eu venci. Então é isso que está acontecendo aqui. O autor aos Hebreus está trazendo àquele povo a lembrança da fé deles, para que a fé fosse renovada no presente. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. O espetáculo, ou melhor, o sofrimento deles foi tão grande que foi público. Talvez toda a sociedade viu os judeus convertidos sofrendo, sendo expulsos de Roma. Então era algo público. A fé deles, ela foi mostrada para todos. Não foi algo que eles passaram sem ninguém saber, mas foi algo que a igreja viu, a sociedade viu. Mesmo assim eles foram fiéis e foi um testemunho da fé deles. E o verso 34 é dito o que eles estavam passando. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqui está os problemas que eles passavam e venceram pela fé. Então, o que era, em outras palavras, o que era que eles estavam fazendo? Alguns deles foram presos e pela fé eles iam visitar os irmãos, presos por servirem a Cristo, e eles iam, confiavam, ajudavam um ao outro. Isso é fé.
Diz aqui também que eles perderam os bens e aceitaram e ajudavam uns aos outros. Perderam talvez casas, perdeu ali, alguns talvez que tiveram que deixar suas casas em Roma. Mesmo assim, pela fé, eles resistiram. Por quê? Porque eles sabiam que eles possuíam um patrimônio superior e duradouro. Eles sabiam que mesmo que eles perdessem os bens terrenos, eles eram peregrinos, eles tinham bens maiores que pela fé eles receberiam na eternidade. Isso é uma grande lição de fé, né? A fé, ela espera algo maior de Deus no futuro. As promessas de Deus são muito grandes para nós no futuro. Eu quero dar aqui um exemplo que Ronaldo Lidório, eu vi uma leitura de Ronaldo Lidório, ou melhor, um texto de Ronaldo Lidório eu li, e ele falou naquele texto, breve texto, ele dizia que conheceu alguns povos que eram nômades, que não tinham pátria fixa, que vivia mudando de país para país. Ele disse que conheceu, em 2 oportunidades, conviveu com povos assim. E ele observou 3 características nesse povo. Por que eu vou citar isso? Como exemplo para nós. Nós somos assim, irmãos. Somos um povo peregrino. Pela fé nós somos peregrinos. A nossa pátria maior é o reino de Deus. Nós amamos esse mundo de certa forma, trabalhamos, somos abençoados, mas pela fé, assim como Abraão, nós temos uma pátria superior. Nesse exemplo que Ronaldo Lidório deu, eu achei interessante. Aqueles povos que não têm pátria fixa, são nômades. Veja só, 3 características dele. A primeira, eles têm uma vida material simples. Eles têm poucos bens, poucas posses, facilmente transportados e descartam todo supérfluo. Como aquele povo sabe viver com pouca coisa? Eles têm poucos bens, sabem descartar aquilo que não é necessário, não se apegam. Como é um exemplo para nós, meus irmãos, que os hebreus, nessa situação que a gente está lendo, eles também agiram assim. Eles perderam os bens, foram presos, mas aceitaram aquilo, porque eles tinham algo maior, que era Deus, que era a salvação. Segundo lugar, aqueles povos, eles valorizam mais relacionamentos e não os territórios deles. Eles têm compromissos com os relacionamentos. Como isso é um exemplo para nós também. Eles valorizam mais as pessoas do que o terreno deles. Como nós deveríamos valorizar os irmãos da igreja, a fé, a pertencer ao corpo de Cristo? Pela fé, aceitar isso como verdade. A nossa riqueza são nossos irmãos, é a fé, é a vida eterna. Tudo vai ficar nesse mundo. Tudo passará. Terceiro lugar, eles tinham esperança de algo melhor. Em cada nação que eles chegavam, cada viagem, eles estavam esperando que poderia acontecer algo melhor. Não é assim na nossa vida? O melhor ainda está por vir. De certa forma, o melhor já veio, que é Cristo. Mas o reino de Deus, né, que Cristo nos leva a Ele, há um futuro glorioso para nós. Nós temos que ter essa esperança e, pela fé, acreditar e viver esperando, se santificando. Quem tem essa promessa se santifica, não vive dominado pelas coisas dessa terra. Porque pela fé nós vencemos o pecado, sabendo que temos uma pátria superior. Versos 35 a 38 do texto de Hebreus, que estamos analisando um pouco, vai falar sobre a perseverança na fé. Meus irmãos, Deus quer que a gente persevere na fé. Quantos começam bem, depois se afastam, depois esmurecem na fé? Não, Deus quer que a irmã Sebastiana, por exemplo, que a gente orou agora, ela perseverou na fé, 90 e poucos anos eu acho que ela tem,
Como é bonito ver ali a vida da mãe de Catiane, perseverou, está perseverando na fé. Irmã Gessina, um exemplo para nós na igreja, professora da escola dominical, não desistiu da fé, está perseverando. Deus quer que nós perseveremos até o fim. Os versos 35 e 38 nos dá essa lição. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olhe, não abandone a fé, haverá um grande galardão, haverá recompensa. Não abandonemos a nossa confiança no Senhor. O verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, meus irmãos, é necessário perseverar, às vezes uma vida inteira, não é nosso tempo, não é no nosso tempo, mas não abandone a confiança, às vezes leva uma vida inteira. A promessa de Deus é o que nos sustenta. Mesmo se demorar, confia, se submete, faz a tua parte. Qual é a tua parte? É obedecer, é se santificar, é se entregar ao Senhor pela fé. No tempo certo, Deus vai cumprir a promessa dele. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O Senhor virá, é onde receberemos a nossa maior recompensa, nosso galardão, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é na vinda de Cristo. É na vinda de Cristo onde seremos consolados. Nós devemos ter fé. Em terceiro e último lugar, no verso 39, nós não devemos retroceder. Nós não devemos olhar para trás. Quantos que iam bem na fé, aí olham para trás, caem. Quantos que às vezes serviram a Deus a vida inteira, na velhice, olham para trás, enfraquecem, se cansam, desistem. Então o verso 39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. De certa forma, aqui esse texto é muito forte, né? Alguns, lá em Hebreus 6, fala sobre a apostasia. Ai daqueles que se afastam do Senhor. Então, aqui também é o mesmo tom. Nós não somos daqueles que da perdição, dos que voltam atrás, dos que deixam Cristo e vão para o mundo. Não, nós não somos desses. Nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Nós não vamos perder a nossa alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se um dia nós conhecemos a Cristo, nós devemos seguir nessa vida inteira, não olhar para trás, para apostatar. Não, nós somos aqueles que até o fim, ainda que a gente perca os bens, ainda que sejamos presos, manter a fé. Foi isso que eles fizeram. E aqui o apóstolo, ou melhor, o autor, os hebreus, estava lembrando. Vocês lembram que um dia vocês tiveram fé? Pois tenha de novo, até o fim. Um dia vocês receberam as lutas, perderam seus bens. Um dia alguns de vocês foram presos, mas vocês foram até ajudar ele, vocês visitaram ele. Lembra que isso aconteceu um dia? Faça de novo, isso agrada a Deus. Guarde a fé, perca tudo, se for necessário, mas guarde a fé. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Passo a palavra ao pastor Érico para a gente encerrar.